Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana nós vamos continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core 2.0. Lembrando que eu já lancei o curso completo de ASP.NET Core 2.0. Eu vou mostrar aqui no meu link do meu site que dá acesso ao conteúdo do curso. Tá? Então aqui você pode conferir todo o conteúdo do site, né? Todas as videoaulas, a duração, o conteúdo de cada videoaula, são 135 videoaulas em 7 módulos, tá? Onde você tem projetos completos e atividades resolvidas sobre ASP.NET Core. Assista a videoaula gratuita do curso, tá? E se você estiver interessado, clique aqui e faça o seu pedido que você vai receber o curso via download. Então, nesta aula, nós vamos criar um novo serviço para acessar os dados da tabela tarefas que nós criamos e preenchemos na aula anterior. Então, a nossa situação é a seguinte. Nós, na aula anterior, nós já havíamos criado o banco de dados tarefas e a tabela tarefas. E na aula anterior, nós preenchemos essa tabela tarefas com dados. Tudo isso usando o Migrations. E nesta aula, nós vamos ter que criar um novo serviço para acessar o banco de dados tarefas. Por quê? Eu vou abrir aqui a minha aplicação. Então, atualmente a nossa aplicação está funcionando da seguinte maneira. Aqui na pasta Service, eu criei um serviço que eu dei o nome aqui numa classe Temp Tarefa Item Service, onde eu defini a implementação do método getItemAsync, porque eu estou implementando aqui a minha interface iTarefa-itemService. Então é muito importante você programar para uma interface e não para uma implementação. Nós vamos ver como isso é importante aqui nessa aula mesmo. Então aqui nesse método eu estou definindo aqui em memória esses dois itens de tarefa. Então se eu executar a minha aplicação, olha, como ela vai estar funcionando? Ela vai aqui no controlador, eu estou usando esse serviço. Note que aqui na classe Startup eu defini o meu serviço, a minha interface, e o meu serviço que está sendo usado é o Temp Tarefa Item Service, que é esse serviço aqui. O que eu vou fazer? Agora que eu já tenho um banco de dados, vamos conferir o banco de dados. Então, olha, eu tenho aqui o banco de dados tarefas e a tabela tarefas, olha, que eu aqui mandei selecionar aqui as informações e eu preenchi essa tabela com essas informações aqui na aula anterior. Dei o nome das tarefas, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Então, eu já tenho então o banco de dados e a tabela pronta para usar. Tenho até alguns dados aqui. Tá? Acontece que a minha aplicação ela ainda continua usando o serviço tempo tarefa. Então, se eu executar a minha aplicação agora, deixa eu fechar aqui essa classe aqui. Eu vou dar um Ctrl aspas simples. Tá? Eu vou aqui no terminal. Eu vou dar um .NET-RAM. Ele vai me levantar o servidor, vai me falar aqui, onde ele vai estar atendendo, né? Aqui, localhost 5000. Vamos abrir aqui o nosso navegador, http localhost 5000 5000/tarefas. Então você vai perceber que a minha aplicação vai estar exibindo não os dados da tabela, né? Porque eu estou usando o serviço que busca os dados em memória. Então, nessa aula, o que eu vou fazer? Deixa eu fechar aqui a aplicação. Deixa eu voltar aqui para o meu Visual Studio Code, né? Vou dar um Ctrl C. Vou fechar aqui o terminal. O que eu vou fazer? Eu vou ter que substituir esse serviço. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou criar um novo serviço para acessar o banco de dados tarefas. E vou substituir aquele serviço antigo. Porque agora eu já tenho a tabela pronta. E eu vou exibir essas informações, né, para o usuário. Então, a minha situação atual é essa. A minha aplicação está recebendo requisições, o controlador tarefas controle acessa o meu serviço que em memória exibe as informações. Então, eu vou focar aqui. Eu vou alterar, vou criar um novo serviço e eu vou passar dessa situação para essa. Então, agora eu vou criar um serviço que eu vou numa classe que eu vou chamar de tarefa item service, que vai acessar o banco de dados tarefas, buscar as informações na tabela tarefas e exibir ao usuário. Tá? Então eu vou passar
dessa situação aqui, ó, para essa situação aqui. Certo? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu projeto e aqui na pasta settings eu vou criar aqui, vou criar uma nova classe C# que eu vou chamar de tarefa item service.cs. É uma classe C#. E aqui essa classe ela vai implementar a minha interface e tarefa item service, que é a minha interface, né? Então eu vou implementar aqui nessa classe o serviço que vai acessar o banco de dados tarefas. Então eu vou definir o código, tá? E depois eu vou explicar ele passo a passo. Primeiro eu vou definir aqui uma instância somente leitura do meu application DB context, que é a minha classe de contexto, que está aqui na pasta data, olha. Foi aqui que eu defini, né, o meu contexto e o mapeamento das minhas entidades para a tabela tarefas. Então vou definir uma instância dessa classe e eu vou chamar de context. A seguir, eu vou fazer a injeção de dependência no construtor. Aqui no Visual Studio Code, se você digitar setor e dar um tab, ele vai criar uma estrutura aqui. Embora ele não crie com o nome da classe, então eu vou ter que definir o nome tarefa item service, que é o construtor. E aqui o parâmetro eu vou usar, né, vai ser o meu application DB context. Eu vou chamar aqui de contexto. E aqui eu vou atribuir a minha instância da minha classe de contexto. Tá? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou ter que implementar o método da minha interface aqui, ó, que é o método getItemAsync. Tá? Então eu vou aqui e vou dar um public. Esse método é um método assíncrono, tá? Então, olha aqui, ó, ele está retornando um task. Então eu tenho que levar isso em consideração. Inclusive, quando você cria um método assíncrono, por convenção, você usa no final a palavra async. Tá? É uma convenção. Então aqui eu vou definir, eu vou ter que usar a palavra reservada async. Ela está retornando um enumerable de tarefas, item, né, do meu modelo, tarefa item, que é um item de tarefa. E o nome dela é getItemAsync. E aqui eu vou fazer a implementação. Então agora aqui, como que era feita a implementação desse método aqui? Olha, eu preenchia os meus itens de tarefas na memória, tá? Criando aqui uma instância de tarefa item. Mas aqui no meu serviço eu vou fazer diferente, né? Eu vou ter que acessar a minha tabela do banco de dados. Então eu vou usar uma consulta link aqui, ó. Eu vou definir aqui os itens, né? Eu vou ter que usar um await aqui e eu vou lá no meu context, que é o meu contexto, e vou acessar tarefas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar aqui, ó, vou dar um ponto, vou usar aqui o método de extensão where, vou filtrar aqui, eu vou acessar da tabela tarefas, ele vai me retornar todas as tarefas, mas eu vou usar aqui uma expressão lambda, eu quero que ele me retorne apenas a tarefa que estejam incompletas. Tá? Então, a propriedade está completa tem que ser false. E depois eu vou retornar isso num array. Eu vou explicar depois passo a passo esse código aqui.
sync. E aí eu vou retornar os itens aqui. Aqui, ao invés de eu fazer isso, eu poderia ter colocado aqui simplificado esse código, fazendo diretamente assim, e não precisava desse var itens aqui, tá? Mas eu vou fazer assim, porque assim acho que fica mais fácil para você entender. Então eu vou explicar esse código agora, o que significa cada detalhe disso aqui. Então vamos lá. Muito bem, então nesse código, ó, eu criei uma nova classe, né? E aqui, a primeira coisa que eu fiz, tá? Eu estou usando a injeção de dependência aqui do application db-context. Ele foi adicionado ao container do serviço no método configure service. Se eu entrar aqui, ó, eu entrar aqui na classe startup, você vai ver que esse application db-context, ó, ele foi adicionado ao serviço. Então eu posso fazer a injeção de dependência dele aqui, ó, do jeito que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo a injeção dele aqui. Uma instância de application db-context. Certo? E aqui no método getItemAsync, que é um método assíncrono, né? Eu estou usando as palavras reservadas async e await, tá? Eu estou usando a propriedade de tarefas aqui, ó, do contexto. Por quê? Porque aqui, ó, se eu entrar no contexto, essa propriedade de tarefas, o que ela significa? Ela significa, quando eu definir essa propriedade aqui, ó, usando o db-set, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o Entity Framework que para ele mapear todas as entidades, as minhas entidades de tarefa para a tabela tarefas. Então, acessando tarefas, eu vou estar acessando todos os meus itens de tarefa. Então, é por isso que eu dei aqui no context o tarefas. E aqui eu estou usando a seguir o método where, né, para filtrar apenas os itens que não estão terminados, ou seja, cuja propriedade está completa seja igual a false. Então, esse método where ele é um recurso do LINQ, que é o Language Integrated Query, que facilita a expressão de consultas no banco de dados. Tá? Então, por trás dos panos, quando o Entity Framework lê isso aqui, ele vai interpretar e vai dar um select, vai criar uma consulta select assim, ó, select asterisco from tarefas, where está completa igual a 0. Lembrando que esse igual a 0 no SQL Server, ele representa o false. Tá? Então, é isso que significa essa consulta link. Então, ele vai me retornar todos os itens de tarefas que estão incompletos. Outra coisa, aqui, para completar aqui esse toArrayAsync, tá? Esse método toArrayAsync, ele é um método assíncrono, ele vai retornar uma tarefa. Tá? Então, como esse método aqui ele retorna uma tarefa, eu tenho que colocar um await aqui. E esse método toArray, ele diz ao Entity Framework para obter todas as entidades que correspondem a esse filtro num formato de um array. E aí eu vou retornar. Então, tá aqui o meu serviço implementado. Tá? E agora o que eu tenho que fazer? Como eu poderia excluir essa classe aqui, mas eu posso deixar ela quietinha aqui, que eu não vou usar mais usá-la. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar aqui, ó, no meu arquivo startup, aonde eu defini aqui, ó, o nome do serviço, agora não é mais temp, né? Agora é tarefa item service, né? Tarefa item service. Está aqui, tarefa item service. Então agora eu tô registrando o serviço tarefa item service e eu não preciso fazer mais nenhuma alteração. Por quê? Porque o meu controlador, ó, vamos examinar o código do controlador.
Ó, como o meu controlador está definido? Ó, o meu controlador está dependendo da interface e tarefa item service. E a minha interface não foi alterada. A implementação do código definido na interface é que foi alterado. Por isso que a máxima programe para uma interface e não para uma implementação é muito importante. Aqui nós vemos que, embora eu tenha alterado o código da implementação da interface, eu não vou precisar alterar nada, porque ó, a minha instância da minha interface tarefa service continua buscando o mesmo método, somente a implementação desse método que foi alterado. E eu fiz isso criando um novo serviço, né? Aqui no meu tarefa service. Aqui ele está reclamando, né? Eu tenho que definir algumas. Eu tenho que definir aqui os namespaces, né? Aqui eu tenho que definir para ele usar aqui o tasks, né? Aqui tarefa item, acessar aqui o meu model, né? Aqui eu tenho que acessar o generics, né? Pronto. E aqui ó, eu tenho que implementar o link. E aqui também eu tenho que incluir a referência para o Entity Framework. Uma referência que estavam faltando nessa classe, tá? O Visual Studio Code, ele tem esse problema às vezes. Aqui está errado o nome. Às vezes ele demora um pouco para perceber quais são as referências que ele precisa. Foi o caso aqui. Né? Note que quando eu digitei o código ele não deu nenhum erro. Depois, quando eu voltei, aí eu tive que referenciar as referências. Isso pode acontecer. Aqui também está errado. Itens. Muito bem, agora a minha classe não tem mais nenhum erro. Então agora eu já tenho uma classe. Né? Como eu falei, a implementação do método getItemAsync foi a única coisa que mudou. Então no meu controlador, agora eu continuo usando a mesma classe, só a implementação dela que mudou. Então ficou transparente para o meu controlador. E a view também, né, eu não vou precisar alterar. Por quê? Porque a minha view, olha, ela está recebendo aqui um tarefa view model. Né? E esse tarefa view model não foi alterado. Então agora, se eu executar a minha aplicação com um novo serviço, né, o que vai acontecer? Deixa eu fechar aqui o index, fechar aqui a tarefa. Eu só vou verificar aqui no startup se realmente não tem nenhum erro. Vou fechar tudo. Vamos executar então a nossa aplicação. Vou dar um Ctrl Shift. Né? Eu vou dar um .NET Build. Né? Vamos ver se não tem nenhum erro na nossa aplicação. E depois eu vou executar. Ó, nenhum erro, então eu vou dar um .NET Run. E aí, olha, ele levantou o servidor no localhost. Então agora, se tudo der certo, eu vou acessar a minha aplicação usando um novo serviço que vai acessar essas informações aqui, ó, tarefa 1, tarefa 2. Aqui ele vai exibir somente duas tarefas, né? Porque a primeira tarefa está completa. Então vamos lá. Vamos testar aqui, vou dar um Enter. E agora, olha, tá aqui, ó. Agora ele está acessando o meu banco de dados. Tarefa 2, tarefa 3. A tarefa 1 está completa. Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Ó, a criação do serviço que agora está acessando as informações do meu banco de dados. Então, um bom final de ano para vocês. Até a próxima semana.